Cadê o. Tá gravando? Tá Então, gravando Vitor, já. contigo aí, cara. A gente já Pode começar? pode começar. Calma, faz a Beleza. abertura, né, Caio, para o pessoal que está assistindo na internet, né, etc. Ah, tem essa? Você pode fazer então, comandante. Tá bom, então. Eu, né? Tá bom. Ô, então, vou exercer o lugar aqui do professor Caio Ramiro aqui, que hoje está impossibilitado de fazer muitas falas, trabalhou muito essa semana. A gente começa, então, mais um grupo da Rede Internacional de Estudos Chamistianos. Hoje a gente vai ter a leitura e a discussão, né, do capítulo 4 da obra do José Vilacanas, e como facilitador aqui do nosso debate, o nosso colega aqui, nosso amigo Vitor, vai fazer essa facilitação para a gente. Então sejam bem-vindos a todos que estiverem assistindo, e Vitor, fica à vontade para começar e depois para a gente poder discutir o texto. Obrigado, Fernando. Então, bom dia. Então, eu gostaria de começar falando que eu tomei a liberdade de tomar algumas decisões, né, nessa apresentação por alguns motivos. Primeiro que o texto, o capítulo, ele não é muito grande, mas ele fala de muita coisa, né? De muitos assuntos, né? Muitos tópicos. E, ele se concentra, ele fala muito da teologia política, mas bastante, pensou até que mais do catolicismo romano, né? E então ele faz uma revisão, né, das principais ideias, né, do Schmitt, e ele menciona outros autores também. E minha ideia é falar um pouco dessa parte das sessões mais iniciais, falar de maneira mais breve, porque eu acho que ele faz muito uma revisão da teologia política e do catolicismo romano. A gente viu bem recentemente o catolicismo romano, né? O catolicismo romano e forma política. E dessas partes que eu vejo assim mais do Veracanhas, ele traz uns debates com o Deubler, com o Weber, só que lendo, eu tive muita sensação de que aquele debate estava no meio ali. Me parece uma coisa que ele inicia antes no livro e ele menciona durante esse capítulo. Então, essas partes, essas sessões mais iniciais, eu penso em falar de uma maneira um pouco mais breve, até para não ocupar muito nosso tempo, a gente poder falar fazer até mais esse debate entre a gente, né? E focar principalmente nas sessões que eu senti, pelo menos na minha leitura, eu senti mais as posições do Veracanhas, a sétima e oitava, né? Jurisprudência como forma e, de novo, teologia política. Mas falando assim da parte mais geral do texto, ele começa falando da questão da secularização, né? O que seria essa secularização? E que ele fala da secularização das etapas, né? Da teologia para a metafísica, da metafísica para o Estado, para o direito e tudo mais. E ele fala que que o Schmitt faz, ele é uma subida, né? Ele fala, acho que ele usa alguma expressão assim, o subir o rio acima, porque é tentar recuperar o que vem da metafísica e da metafísica o que vem da teologia no Estado, né? Porque o Schmitt ele está vivendo um momento ali de muita estabilidade em que ele vê essa questão da luta de classes, do marxismo aparecendo, trazendo estabilidade, e por outro lado ele vê um parlamentarismo, um liberalismo que ele acha inócuos para combater essa questão, essa estabilidade, trazer ordem, né? Então ele fala assim, não, a gente tem que ver a questão, recuperar a ideia de soberania e entender de onde que vem essa ideia de soberania. Então aí vem a questão da metafísica e do teológico, né? O metafísico, no sentido que o Schmitt usa, seria a mais clara e intensa expressão conceitual de uma época, né? É uma expressão conceitual, né? Que a partir dessa expressão conceitual você vai entender como essa época entende o Estado, a política e várias outras dimensões da vida humana, da vida social. É... Tá. E o que ele vê, né? Ele percebe no liberalismo
essa base numa metafísica deísta e que Deus existe, mas não interfere no mundo, né? Então o mundo funciona por normas próprias. Isso meio que anula um pouco a ideia de soberania, né? E ele quer recuperar uma metafísica que tem origem numa teologia católica de um Deus que intervém no mundo, né? Que criou o mundo e que intervém nele, que seria a ideia do milagre, né? Então um Deus soberano. E da mesma maneira, o Estado ele deveria, né, ter essa noção de soberania, um soberano que intervém na ordem quando é necessário, que é o chamado estado de exceção, né? A norma é suspensa e o soberano intervém para garantir a própria ordem. Eu vou falar um pouco mais disso mais em frente. Então é isso mesmo, assim. Existe uma ordem, por exemplo, numa metafísica, uma metafísica católica, existe uma ordem natural. Essa ordem natural, ela tem um fim, né? Esse fim seria a salvação, né, da humanidade. E ela é até uma ordem que é boa em si, mas que ela tem certas imperfeições que exigem a intervenção divina. E essa intervenção divina, ela tem uma finalidade, né, que é a questão da salvação. Não é uma intervenção assim aleatória. Da mesma forma, o soberano, existe uma ordem e, e o soberano, quando necessário, ele pode intervir nessa ordem para garantir uma finalidade que é a manutenção da própria ordem. Porque é o seguinte, não existe a norma para ela funcionar, ela não pode funcionar no caos, né? Então, para que a norma seja posta em prática, é preciso uma certa estabilidade, uma certa ordem. Então, em certos casos, o soberano ele pode suspender a norma para garantir essa estabilidade que faz com que seja possível que haja normas. Da mesma forma, para a salvação existir, a ordem natural tem que existir também. Né? Tá. Desculpa, eu fiz a coisa em tópicos para eu não ficar lendo, mas às vezes a coisa do tópico também a gente se perde um pouco. Mas acho que eu estou me reencontrando aqui. Tá. Então, essa soberania, ela faz com que o Estado tenha capacidade de neutralizar os conflitos, né? Ele fala que existe o risco de cair no medo originário, né? Essa coisa mítica que vem do pré-estatal, que é o medo do próximo, é o medo, essa coisa meio hobbesiana, né? O Vilacan não chega a mencionar Hobbes quando ele fala disso, mas essa ideia de um medo, né? E que o Estado teria origem no medo, ele até cita Engels, que o Engels teria dito isso. Mas essa capacidade de neutralizar conflitos, a partir da soberania, tem muita similaridade com a maneira como o Schmitt entende a Igreja Católica. E aí é a conexão da teologia política com o catolicismo romano e forma política, né? Que o Paulo apresentou aqui na última reunião, apresentou muito bem, até por isso que eu também não quero ficar me atendo muito a esses detalhes do catolicismo romano, teologia política, mas eu acho que apresentar pelo menos o necessário para a gente ir para a interpretação do Viracanhas. E a ideia e a interpretação que o Schmitt faz, né, da igreja, né, como a gente viu na última reunião, ele fala muito dessa ideia do complexo opositorum, né, que é uma coisa que é interessante na Igreja Católica, que ela tem uma heterogeneidade muito grande, né? É católico de esquerda, de direita, não só posições diferentes, mas aspectos diferentes, né? E através da sua história também, né? A Igreja já defendeu lá os monarcômacos, a galera que era a favor do certo tiranicídio, já teve lá do absolutismo. Então, de acordo com o contexto, ela muda, também tem uma diversidade muito grande dentro dela. E como é que ela consegue isso, né? E o Schmitt chama essa complexidade, essa diversidade, essa heterogeneidade da igreja de complexo opositorum. Mas ela consegue, mesmo com toda essa diversidade, se manter unida, né? E daí ele parte pro princípio da representação, que a Igreja Católica teria esse princípio da representação, né? E ele fala assim que ele chega a falar que a finalidade, né, central desse princípio é impedir
a solidão do homem, a subjetividade, o ceticismo. Isso é muito interessante, porque o Schmitt ele tem muito essa crítica ao subjetivismo, né? Ele fala isso quando ele fala do romantismo e tal. E a Igreja Católica justamente seria o oposto disso, né? Uma objetividade, uma publicidade, né? E a representação também não vou ficar muito tempo falando da representação, mais do que eu acho que ela vai ser necessária para o desenvolvimento do argumento do Vila Canhas. Tá claro? Tá dando para me entender? Que às vezes eu falo meio rápido, meio enrolado. Ou até a lógica do pensamento também, né? É coisa que a gente conversa depois, vocês perguntam. Ou vocês acharam que eu pulei muita coisa também. Eu tô preocupado também de ter, às vezes, pulado coisas que outros julguem importantes, mas eu acho que isso a gente pode resolver no debate aí depois, né? Então, onde é que eu estava? Tá. Mas a representação, e como é que a igreja, esse aspecto de publicidade, vem porque a representação funda algo que é comum, reconhecido de forma geral, né? Portanto, traz homogeneidade e ordem, que são coisas importantes para o Schmitt. Né? E essa representação é a representação da igreja do próprio Cristo. A igreja representa Cristo na Terra, né? E também pelo seu líder, né? Que é o sumo pontífice, o Papa. O Papa é o vigário de Cristo, né? O Papa representa Cristo na Terra. E essa representação ela faz com que as pessoas que estão ali debaixo dessa representação, né, os católicos, eles tenham ali uma homogeneidade e tem uma ordem, né? Porque você tem o Papa ali em cima e ele representando Cristo. Isso traz uma publicidade, a igreja tem esse aspecto de publicidade. Então ele compara a representação da Igreja Católica com a representação do parlamentarismo moderno, do parlamentarismo liberal. E ele fala que a representação do parlamentarismo, do parlamento, tem um problema que é meio que oposto, no sentido de que ela pode até formalmente falar que representa, né, a nação e tal, mas o que acontece lá é uma representação de vários interesses particulares, privados, né? Que é o representante do empresariado, do sindicato e tudo mais. E não tem essa. Acaba virando, em vez de virar uma coisa pública, vira uma arena de disputa de diversos interesses privados, que é justamente o oposto do que é a Igreja Católica. E por isso a Igreja Católica consegue manter sua diversidade na unidade, porque tem uma decisão do Papa, essa decisão vai ser acatada por todos, né? Então, e uma coisa que é interessante também, que mantém a diversidade, também a igreja só decide o que ela acha que realmente precisa ser necessário decidir. Certas heterogeneidades, certas aparentes oposições, se não for necessário para a igreja, ela não vai decidir, vai ficar em suspenso mesmo, o que mantém essa diversidade. Mas de vez em quando o Papa vai falar, não, isso aqui não pode, isso aqui é uma heresia e tal. Né? Essa forma de pensar a igreja. Então, então é isso, a igreja manteria essa homogeneidade, essa ordem, por esse princípio representativo, que não é o princípio representativo do parlamento. Né? E aí tem essa diferença do público e privado também. Ele também opõe a representação do parlamento, também opõe a igreja ao pensamento técnico, né? Porque o pensamento técnico, ele sempre está ligado com uma finalidade, né? Ele fala que tem uma racionalidade, mas uma racionalidade que serve para os fins mais irracionais, porque a técnica é só um meio, né? Então, e o meio destinado a fins particulares. Então, também não tem esse aspecto de publicidade, né? E aí a sociedade burguesa, tecnocrática, liberal, ela acaba sendo faltando essa autoridade de algo público, né? É uma sociedade que sacraliza o privado, né? Ele até fala que isso tem a ver com uma origem na religião, quando a religião se torna algo privado, o privado passa a ser sacralizado, né? Então você levaria essa sociedade do pessoal, do romantismo, do liberalismo, né? Isso ele acha que é resolvido com a questão da soberania, né? Aí o Vilacans fala muito da questão da modernidade, né? Isso é interessante, porque a modernidade às vezes a gente precisa definir, porque Schmitt é muito visto como autor antimoderno. Só que, por outro lado, o Vilacans fala que ele tem um apreço pela modernidade, né? Aquela modernidade da Idade Moderna, né? Século XV, XVI, da formação do Estado moderno. E essa modernidade, que eu achei interessante também, esse Estado moderno, ele seria o substituto, o herdeiro dessa romanidade da igreja.
E aí ele até fala que assim, o Estado moderno ele extrai ali meio com as guerras civis religiosas, né? Ele resolve esse problema das guerras civis e religiosas, que é um problema que a igreja em si mesma não conseguiu resolver, né? Então o Estado surge aí pegando certos aspectos da igreja, de autoridade, de soberania, de representação, para resolver essa questão das guerras civis religiosas, né? Então ele seria herdeiro da igreja nesse sentido, né? Dessa romanidade, dessa autoridade e tudo mais. Então seria uma secularização. Então o Schmitt vê na igreja mais uma forma da qual o Estado pode tirar a noção de autoridade, de representação, né? Até a ideia do o próprio Estado como complexo opositório, que decide acima das divergências que existem nessa sociedade, né? Então tem uma... O Schmitt não fala disso amplamente, mas tem aí uma ambiguidade também de que existe uma homogeneidade, mas também existe uma heterogeneidade, né? Tanto que... Mas é homogeneidade no sentido de que todos ali atendem essa autoridade e aceitam sua decisão, né? Mas ao mesmo tempo heterogeneidade, porque tem que ter uma decisão para resolver esses conflitos. Não levar esse conflito, não escalar esse conflito para um extremo, coisa que o liberalismo está fazendo, ao não conseguir ter autoridade para conter a questão da luta de classe e tudo mais. Aí eu vou falar aqui um pouco mais das sessões que eu resolvi me focar mais, né? Primeiro a sétima, né? Que é a jurisprudência como forma. Aí que eu vou ler um pouquinho assim. A representação só se faz visível e pública quando assume a decisão eminente que comporta toda forma jurídica, né? Então é a questão da decisão, né? O Papa ele tem esse poder de decidir, né? E também tem uma questão de exceção, né? E também o soberano, né? Nessa decisão se acredita sua autoridade. E aí ele cita o Schmitt. Em oposição à fundamentação liberal sobre o privado, a forma jurídica da Igreja Católica é pública. É nisso que se enquadra a sua essência representativa. Isso faz possível captar o religioso abaixo da forma jurídica. Então, a Igreja também tem uma forma jurídica, né? E essa questão jurídica, essa mediação jurídica do Papa, isso evitaria os irracionalismos carismáticos, né, que a gente via ali naquelas heresias, a gente vê em seitas. Então tem uma racionalidade na igreja, né? E aí os próprios representantes da igreja, eles têm um papel um papel assim, quase burocrático, eles têm uma espécie de carisma, mas que é voltado nessa instituição. Então não se perde no irracionalismo, né? Eu não sei se foi carisma o termo que ele usou. Não se perde no irracionalismo das heresias, das seitas, né? Tá. E aí ele faz uma oposição entre poder e bem, né? Na verdade, ele não acredita nessa oposição entre poder e bem, né? E aí ele fala no desprezo eslavo pela carne, né? Ele cita... Eu não lembro. Agora cita o autor russo, não sei se foi o Dostoiévski, mas ele fala do desprezo eslavo pela carne, que desprezar a carne é desprezar a encarnação, o filho, o tempo, a história, a comunidade aqui e agora. A responsabilidade pessoal, a possibilidade que a autoridade, poder e bem se deem às mãos da terra. Ou seja, essa ideia de você desprezar a carne seria também desprezar o material, desprezar o poder. Né? Então, assim, ele também fala do anarquismo, né? E de uma religiosidade eslava, né? Eu achei engraçado esse termo eslavo. E para o Schmitt não tem tanto essa oposição entre poder e bem, porque o poder pode ser bom. Inclusive, o poder, se o poder faz o que ele tem que fazer, ele é bom. Então, nessa. E aí vem também essa coisa do catolicismo, que sempre une contrapostos, né? A antropologia católica ela não é totalmente pessimista, como é a luterana, também não é totalmente otimista, como é uma coisa meio Rousseau e tal. Ela fala de uma mácula, de uma queda, não fala de um corrompimento absoluto do ser humano. Então, essa coisa também do poder e da carne, a carne não é totalmente demonizada, tanto que Jesus se encarnou e tal. E essa questão da carne tem a ver com a questão do poder, né? Eu achei isso interessante. Tá.
O Papa é o representante imediato de Cristo na Terra. Só que esse aspecto imediato da representação de Cristo na Terra, ele é alcançado pela mediação institucional e canônica. Então tem uma dupla representação aí, de pessoa a pessoa, né? Do Papa com Cristo, e de pessoa à comunidade, essa representação que é mediada pelo direito. Uma representação imediata do Papa com Cristo e do Cristo com a comunidade, que é mediada pelo direito. E fala que na política é similar, só que a representação pessoal do Estado, ela não se dá com outra pessoa, como é no caso da igreja, mas com a ideia de justiça. Porém, se trata de uma representação pessoal do Estado mediada através do direito. Então, o soberano ele só pode criar direito através do direito, já que ele não pode invocar uma relação direta com a pessoa de Cristo, que seria uma fonte de justiça. Pelo menos foi isso que eu entendi. Se eu interpretei errado, me corrijam depois aí. Então, no Estado, a possibilidade de criar leis novas não depende da dimensão pessoal do representante, mas de sua condição jurídica de soberano. Então, isso teria uma diferença da questão da igreja e do Estado. E vou falar de outras diferenças também. E aí também, isso também é interessante. Ele fala também que, por outro lado, nenhum Estado pode estar em uma relação direta com a ideia de justiça. Porque nenhum Estado é verdadeiramente católico, né? No sentido de verdadeiramente universal. Então, a ideia de justiça, o Estado não pode ter essa ligação tão direta, como o Papa tem com Cristo, porque justamente por não ser universal. Aí ele fala que uma Corte Internacional de Justiça, plenamente independente, estaria próxima de um ideal de justiça. E que a dificuldade de configurar essa Corte Suprema mostra a distância que tem entre a igreja e a difícil perfeição da sociedade estatal. Né? A sociedade estatal tem essa limitação. E que só a igreja conseguiu unir o ethos da justiça com o ethos do poder próprio. Ele fala que o Schmitt não vai falar muito de relações internacionais nesse período, né? Ele vai falar mais tarde, né? Fala do uso público. Eu acho que eu vou falar disso mais para frente, do uso público europeu e tal. Mas, então, nessa época, ele não está falando muito disso, né? Ele até menciona essa coisa da Corte Internacional para fazer essa diferença, né, com a questão da justiça, do Estado com a ideia de justiça e da igreja. Mas aí termina falando a igreja conseguiu unir o ethos da justiça com o ethos do poder próprio. Né, que existiram um conflito esses dois ethos. E aí, vou fazer outra citação aqui. A igreja reconheceu que por cima da justiça e além do ethos de poder, se alça um ainda mais elevado, o ethos do brilho, da honra, da glória. A glória supera a eterna posição de justiça e poder, na qual o Estado sempre vive em seu território de justiça imperfeita. Né? Então, tem essa posição entre o ethos da justiça e o ethos do poder, mas a igreja traz uma terceira coisa aí, que seria o ethos da glória. Aí ele menciona no trecho do Ernest Hello, que fala do condenado lá no juízo final, que a decisão parece a decisão mais inapelável, que é do juízo final, né? O nome já diz tudo. E aí esse condenado, ele clama, né? Ele apela, né? E Jesus fala para ele, mas você vai apelar para quem? E ele fala, para a sua justiça e para a sua glória. Né? Então, assim, aí, citando ele de novo, o ethos da justiça, portanto, pode conhecer seu estado de exceção, mas a condição de que, então, entre o jogo do ethos da glória, supremo momento de aura e prestígio com que se rodeia o próprio ethos do poder. A exceção da justiça pode se fazer a partir da glória, né? Essa tensão entre justiça e poder é superada pela questão da glória. Então, no caso ali pelo que eu entendi, né? Se eu interpretei a coisa errada, vocês me falam. Mas pelo que eu entendi, seria isso, né? A questão da justiça, ele apelou para a glória, né? Para uma terceira coisa. Tá. E aí, a última parte, que ele fala de novo a teologia política. Tá, vou fazer outra citação aqui. Schmitt pensou que se o Estado compreendia a si mesmo,
geraria a forma política capaz de neutralizar o conflito, pois, ao ver-se como instrumento de justiça, de poder e glória, podia criar uma totalidade espiritual capaz de neutralizar o conflito e as partes e gerar um complexo opositório, né? Assim como a igreja. Essa parece ser a conclusão do catolicismo romano, é o que fala Vila Canhas. Só que essa imitação da forma jurídica da igreja tem um limite, que eu até já falei um pouco aqui antes, que é o politeísmo de diferentes estados. A neutralização do conflito interno não leva à neutralização desse pluriverso, e a teologia política não pode evitar a recaída no mito no âmbito dos conflitos internacionais. Né? Essa racionalização da teologia política ela não pode ocorrer entre os conflitos internacionais. Né? Então se recai nesse mito. Aí ele até fala do ius publicum europeu, que ele acha que o Schmitt ele vê isso como até uma forma, como essa catolicidade, né? Essa herança romana e desse universalismo, dessa racionalidade, poderia entrar nesse âmbito internacional pelo ius publicum europeu, mas ele não está falando disso ainda, né? Isso ele vai falar bem depois, né? Acho que depois do nazismo, né? Não sei se ele já fala disso antes, mas ele não fala isso nos anos 20. Então ele até menciona isso, mas nesse período isso não está muito resolvido ainda. Tá. Isso também é interessante. Ele fala que a chave que a chave que faz com que o soberano possa conceder poderes para decidir o estado de exceção, operar sem norma relativa entre parênteses. Tá. Ele fala uma coisa que eu achei interessante, que essa ideia do Schmitt, do soberano, do estado de exceção e tudo mais, ela não chega a uma ideia de onipotência absoluta. Que o Schmitt, nesse período, ele não tem essa ideia de que ele tem uma onipotência absoluta. Em que sentido isso? Eu falar que não tem uma desvinculação absoluta do direito e nem da ordem da natureza. O que existe é o milagre, né? Ou seja, o espaço restringido de poder do soberano. É óbvio que isso não é uma limitação, digamos, institucional, assim como do liberalismo. Mas ele fala que não tem é um poder potências ordinata, ou seja, esse poder tem um fim. E o fim criador do Estado, né? Que é manter essa ordem. Assim como o milagre tem um fim também, né? Essa vinculação ao bem mantém limitado o poder e descreve o âmbito e descriciona no poder do milagre. Aí ele fala que o Schmitt ele fala que o Schmitt não gosta do pensamento moderno nem do nominalismo a esse ponto. Isso que eu fiquei curioso. Eu achei isso interessante. Eu acho que no final do texto talvez ele fale de algo que está relacionado a isso. Ele fala, não, esse soberano não tem uma onipotência absoluta, porque ele ainda está atrelado ao direito, né? não ao direito no sentido das normas, mas a ideia do direito e a ordem da natureza, e ele não é um nominalista nesse período que ele fala. Isso que eu achei interessante. Então essa vontade absoluta está ligada a esse fim, que é a manutenção dessa ordem, né? Só que aí ele fala que o Schmitt logo descobre, e também, em parênteses, se é que ele já não sabia disso desde sempre, que essa forma de Estado não poderia produzir essa totalidade capaz de neutralizar o conflito. Por quê? Porque nesse período do Schmitt, os elementos em disputa já tinham uma visão global, total, né? E visões globais totais que não poderiam se curvar a algo transcendente a elas. Né? Então, a visão do capitalismo, técnica, né, o marxismo, eles eram visões globais. Não teria como, né? Isso, antes de chegar nessa parte, eu estava pensando nisso, né? Esses grupos não estavam dispostos a submeter ao soberano transcendente, né? Todos eles tinham visões globais, totais, né? Os marxistas, né? E os próprios capitalistas, né? Os liberais e tal. E aí ele sente uma saudade, segundo Vila Canhas, uma saudade
do Segundo Império, que ele acha que o Segundo Império tinha essa soberania, essa decisão por cima da sociedade e tal, que ele até tenta, né, que o projeto dele, meio aí, primeiro por um período, tentar trazer isso para a República de Weimar, como se a República de Weimar fosse um segundo império secularizado, mas... Cadê aqui? Ah, tá. Mas que essa ambição é um pouco fracassada. E aí ele vendo que a teologia política já não era, não conseguia mais alcançar esse fim, ele fala que ele retorna ao mito, a uma coisa pré-cristã, né? E aí ele fala já do conceito do político depois, né? Que ele fala que o conceito do político abandona essa ideia, né, da teologia política e surge uma visão que se situa antes de Cristo, em potências míticas. A só dialética não quer regular a ordem e a exceção, a natureza e o milagre, mas simplesmente o processo de produzir ordem desde o abismático e titânico, violento e mítico. Né? Então ele acaba aderindo ao mito para defender essa ordem. Né? E ele conclui falando que o Schmidt não abandonou por completo os esquemas clássicos, então ele fica num período de ambiguidade, que tem ali a teologia política, mas também tem a questão do mito, e ele fala que ele vive essa ambiguidade como se não fosse uma contradição. E só que essa ambiguidade, né, levou ele, aí ele fala assim, a reconhecer em um pagão fanático, dominado por insensato sentido do inimigo, como aquele soberano que havia desenhado a partir da própria teologia católica. Né? Ele vê no Hitler, né? Obviamente está falando do Hitler, nessa confusão do mito com a teologia política, ele vê no Hitler esse soberano que traria a ordem e tal. Obviamente ele vê isso depois de, né, a gente sabe, depois de tentar combater o nazismo, que ele achava que tinha que ser proibido e tal, mas depois ele adere e segundo Veracanhas, teria a ver com essa ambiguidade, né, que ele não abandona a questão da teologia política, essa racionalidade, né, essa questão transcendente, mas ele também traz essa outra ideia do mito, né, e nessa ambiguidade que teria levado ele a essa adesão, né. Bom, acho que é isso. Acho que ficou um pouco mais curto do que eu esperava. Né? Eu poderia ter desenvolvido umas coisas, mas assim, basicamente foi isso aqui que eu preparei. Bom, Ok. valeu, Vitor, pela exposição aí dos pontos que o Vitor falou, né? É um texto que o Vilacanes trabalha muita coisa mesmo, né? Tipo, mas a gente também optou por ele porque passa pelos textos que a gente leu, né? Que debatemos aí nesse semestre. Então, quem quiser fazer comentário, né? De algum ponto aí que o Vitor, ou como o Vitor falou, né? Algum ponto que chamou atenção, gente, fica à vontade aí. Eu tenho aqui algumas coisas, mas não sei se o Felipe quer comentar alguma coisa que está também dentro desses textos aí. Todo mundo pensando aí, Vitor, tá vendo? O que vai falar do. Bom, eu vou começar então aqui, Vitor, assim, pelos pontos que me chamam a atenção também nesse texto, né? Como eu disse aí, tem o catolicismo, situação histórica espiritual e o mito, teoria política do mito, nessa parte final que você estava comentando, ele comenta esse texto, né? E tem um outro texto do Vilacanhas, né, que é uma tradução do que foi até na internet aparece como se fosse um texto do Antônio Bento, mas é uma tradução que ele fez, né, português, que é o Teologia e Mitologia Política também, né? De repente dá para a gente inclusive está nesse livro também, no Poder e Conflito, com outro nome no capítulo, né? Como é o nome de capítulo, mas tem a tradução em português que a gente dá para a gente ver no futuro. Mas um ponto aí, Vitor, que me chama a atenção, né, nessa abordagem que o professor Vilacanes faz, primeiro esse ponto que você chamou, nessa síntese que você fez dos primeiros movimentos do texto, né,
ele fala dessa, como é que o Schmitt vai estar interessado em discutir essa metafísica católica, né? Em oposição ao que ele vai chamar, o próprio Schmitt vai chamar de metafísica liberal, né? Tipo, existe o que ele caracteriza como uma certa metafísica liberal, tem algumas crenças desse Estado liberal, democrático, parlamentar aí, né? Que como propriamente o texto do Schmitt, ele vai falar da opinião pública, né? Lá na situação histórico-espiritual, né? Ele vai falar assim, ó, isso aí é metafísica, né? Essa opinião pública universal, isso não é uma crença que o liberalismo tem, né? Que apresenta e no final das contas isso não tem nenhum lastro, vamos dizer, com a realidade ali, né? Do ponto de vista do diagnóstico. Mas o que, aí para os meus interesses particulares também, Victor, é interessante ali nessa primeira parte, esse primeiro movimento, como ele movimenta, ele destaca num trecho ali, o que interessa mesmo é uma certa metafísica do mal que ele vai construir, né? E a presença do Donoso Cortês, né? Tipo, esse é o que você falou do argumento sobre o medo, né? É preciso esse ele precisa me parece muito interessante a gente seguir esse ponto, assim, né? Como que o Donoso é de fato um referencial assim que o Schmitt não abre mão nesse tipo de diagnóstico. Naquele livro que o Roberto organizou, o último lá sobre o Schmitt, né, até o texto do Günter Masch, que ele vai falar que o Donoso Cortês era o anjo da guarda do Schmitt, né? No momento de crise ele ouviu o Donoso, né? Tipo, mais ou menos essa imagem que o Günter Masch coloca, né? E aí você falou da questão do Vitor, do eslavo, e aqui me parece que o Donoso como anjo da guarda é justamente não só para construir essa metafísica do mal, né, do medo, mas justamente porque o Donoso é que vai apontar a Rússia como um problema, né, tipo, o eslavo como problema. Então, o Dostoiévski, né, até semana passada no colóquio da Amptec, lá que foi na PUC Campinas, né, eu apresentei um resuminho sobre o catolicismo romano justamente no trecho que o Schmitt aponta o Dostoiévski, né, ele vai dizer, porque, como você colocou, né, tem uma leitura, vamos dizer assim, uma abordagem mais que a gente vê mais desse texto do catolicismo é sobre esse problema da representação, da complexo opositório, né? Mas nesse texto também tem um ponto, vamos dizer assim, está um pouco menos explorado em alguma medida, que é justamente como o Schmitt está atrás de mostrar que o inimigo é o eslavo, o russo e o anarquismo. Né? Tipo, e o Dostoiévski seria a síntese disso tudo. Né? A literatura do Dostoiévski seria a síntese do anarquismo russo, e é o grande inquisidor que o próprio Vilacan cita, né? Que é o texto do próprio Schmitt, vai dizer, ó, o grande inquisidor é a síntese desse problema eslavo do eslavo, do anarquismo russo, né, esse tipo de coisa, que no texto do Schmitt mesmo, ele não cita assim diretamente o Donoso, mas se a gente vai para o texto do Donoso, a gente vai ver que, principalmente o discurso sobre a ditadura e depois, em 1850, o discurso sobre a situação da Europa, ele vai apontar o dedo para a Rússia. Ele vai dizer, ó, o problema vai vir de lá. Né? O problema é o eslavo, o que vem dali. Esse é um caminho que me parece assim que tem muita coisa para a gente explorar, né? Nesses dois textos, assim, principalmente o catolicismo romano, né? Que o combate é com o anarquismo. Né? Essa leitura do complexo opositório, do problema da autoridade, da representação, é só o diagnóstico que o liberalismo ele é fraco. Ele continua naquele diagnóstico, né? Quando essa crise se instalar, quando esse momento decisivo se instalar, ele não tem elementos para isso. E esse ponto que você destacou, Victor, é muito interessante, né? Dessa tensão com o elemento da justiça, também me parece uma digital donosiana, porque o Donoso vai dizer que a ditadura é um governo legítimo porque ela é a imagem da justiça divina. Né? Tipo, essa metafísica católica, né, está colocando que no momento momento vamos dizer, decisivo, né, do combate final, nos termos teológicos, a ditadura é a imagem da justiça, justamente porque ela vai aparecer, o ditador vai aparecer para fazer justiça nesse momento. O problema é que o Schmitt habilidosamente tira uma parte, né, do Donoso, que não salva ninguém.
né? O enviado do céu vem para castigar todo mundo, espiar a culpa aí, né? Essa justiça é divina, nesse, o John Donnes vai dizer, né? É o elemento de uma justiça divina mesmo, que rompe a ordem milagrosamente, como você colocou bem aí, para, como diz, espiar a culpa de todos, né? Então, o inimigo absoluto, né? Os absolutos aí que você passou também, nesse primeiro ponto que me chama a atenção, assim, nessa interpretação que o professor Vilacães coloca, né? Ele expõe, assim, ele explora esse ponto que me parece que é menos explorado nesse texto do catolicismo romano, né? Que é o problema do anarquismo, como é que você tem essa questão do elemento da autoridade aparecendo, né? Da unidade, para a manutenção da unidade política em sentido de justiça, né? Fazer uma justiça, porque o inimigo absoluto já se apresentou, né? No sentido teológico aí, o anarquismo e o anarquismo russo, né? É o que se coloca no horizonte aí, né? De enfrentamento. E a democracia parlamentar liberal não tem nenhuma forma de combater isso, de fazer um enfrentamento a isso. Esse seria, assim, para dialogar um pouco, Vitor, assim, os pontos que você falou que chama a atenção, assim, né, de cada um aqui no grupo, pelo menos para mim isso tem sido eu ainda estou nessa chave de ler o texto, e o Vilacães ajuda a gente a ver como é que isso, de fato, uma coisa que está no horizonte do Schmitt, né, nesse texto aqui. Não sei se, para não me alongar muito, o pessoal vai comentar mais outros textos aí. O povo acho que com vergonha, né? É. Então, acho que eu vou comentar uma coisa, esse do Donoso interessante, né? Esse aspecto muito claramente donosiano do Schmitt. Também que o Schmitt pega o Donoso como ele, como ele quer também, mas que todo mundo faz isso. Mas o que eu achei interessante também, uma coisa que eu fiquei pensando é que o Veracanhas usa muito o termo panteísmo, né? Mais do que o deísmo, né? E uma coisa que parece que. Parece não, acho que ele fala explicitamente no catolicismo romano, né? Que essa coisa do teísmo versus deísmo, o deísmo é esse Deus que não intervém, né? Mas que tem muito a ver com essa ideia de um rei que reina, mas não governa. Então é uma coisa meio liberal mesmo, né? Só que o panteísmo já não é uma assim, transcendência que não encosta no mundo, né? É uma essência de transcendência. E tanto que ele fala do anarquismo, fala muito do ateísmo, né? Mas tanto o ateísmo como o panteísmo é a pura imanência, né? Se Deus se confunde com o mundo, ou se Deus não existe, só tem imanência, né? E essa questão, né, de metafísica, que eu acho muito interessante, Schmidt, a questão metafísica, né? Ele pega tudo da metafísica, né? E o anarquismo, que é o verdadeiro oposto. Né? O problema do liberalismo é que ele é fraco, mas o verdadeiro inimigo seria o anarquismo, e mesmo quando ele fala do marxismo, lembro que eu achei isso interessante também. O Marx já tem o proletariado como realmente o instrumento da revolução, né, que vai levá-lo para frente, já tem, você mostra aquele certo racionalismo do Marx, né? Agora o Bakunin, ele vai para o lumpen proletariado, né? Que é que o Marx rejeitou, porque e aí você via isso numa questão de classe, mas é muito bacana como ele vai ver isso numa questão metafísica, né? É a rejeição da racionalidade, a rejeição da ordem de poder mais absoluta, né? Enquanto Marx ainda tinha um certo racionalismo, e aí ele faz o caminho inverso do Marx, né? Ele vem ver o ponto metafísico para ver na questão de classe como que cada um defende, né? E eu achei muito interessante esse aspecto, assim, né? Do demônio, né? Aquele pega do Donoso também, Proudhon é o demônio, né? É o diabo, e aí ri, a risada é demoníaca também, mas eu achei bem interessante esse aspecto aí. E nesse ponto que você está colocando assim, é interessante como ele Vilacanhas aponta assim uma direção interessante para a gente, né? Isso, quando você faz esse paralelo, o marxismo que o Schmitt faz, né? Do marxismo e do anarquismo, né? O mito e a disputa das leituras lá com o Sorrel, né? As leituras do Sorrel, né? O mito da luta de classes, que ele vai impor lá o mito do nacional, e você tem essa coisa do proletariado como uma força externa que vai se apresentar, o sujeito da história e tal. E aí, quando você coloca as coisas do panteísmo, né, ele vai dizer assim, bom, qual que é o mito do anarquista? É que não há esse mal que o catolicismo trabalha na metafísica, né? Tipo, a queda, eles estão contestando, quando você coloca que está tudo na imanência, né?
é que a disputa é sobre a caracterização da natureza humana, né? Tipo, o homem não é mau, né? Ele não é o fruto de uma queda, ele coloca, né, esse ponto do texto, né? O pressuposto é outro. Por isso que ele vai dizer, ó, o problema está aqui, né? Essa força vai ser mobilizada na chave de uma defesa de uma outra leitura completamente diferente da natureza humana, né? Esse ponto é bem interessante mesmo, né? Até com relação ao Proudhon, você falou, né, do Donoso, quando o Donoso está vendo ele, né, o Schmitt vai dizer, bom, perto do Bakunin, o Proudhon é um pequeno burguês almofadinha, vamos dizer assim, né, tipo, ele no proprietáriozinho, moralista ali, né, tipo, o demônio tá vindo de outro lugar mesmo, né, não da França. É interessante essa caracterização. Então, só um comentário breve. É uma coisa que é engraçado que o Marx e o Schmitt acham coisas muito parecidas do Proudhon, né? O aburguesado, né? Então, só que, óbvio, com perspectivas totalmente diferentes. Eu posso falar? Claro, Tá, é que eu sou nova, de repente, se eu falar alguma coisa que não está de acordo, vocês me ajudem aí. Então, o que eu acho interessante aqui no começo aqui, que o Schmitt diz que o catolicismo romano não tem a sua essência no plano político, né? Só que no desenrolar aqui da situação, a gente vê que tem bastante envolvimento da Igreja Católica Romana na época, ela entrando em vários conflitos diferentes de interesse. Aí o Schmitt, na teologia política, né, ele destaca o soberano, que esse soberano ele vem criando e garantindo a situação como um todo, na sua totalidade, mantendo o monopólio de todas as suas decisões. E também, esse soberano político, ele representa o povo que num Estado vai se constituindo. Só que na sequência aqui, vem também dizendo que tem um sentimento romano contra o papismo, que ele se movimenta, né, em alguns séculos da história da história europeia, com uma mobilização gigantesca de energias religiosas e políticas. Aí eu achei interessante que ele veio citando que gerações inteiras de cristãos, gregos ortodoxos e piedosos que viram em Roma o anticristo, ou a mulher babilônica do Apocalipse. Então, ele vem ligando assim a religião, ele vem fazendo meio que um pacto lá, não sei se é isso que é o correto que se dizer, mas ele vem formando esse poder político do catolicismo juntamente com a política. E essa mulher babilônica do Apocalipse, ela representa principalmente isso, a religião se misturando com a política. E ela é representada como uma prostituta, né, com taças de vinho, embriagada, sentado numa fera. Que por isso que ela vem sendo chamada da mulher, né, babilônica do Apocalipse. Porque essa imagem, ela representa o fim, que é quando a fera, né, a fera é representada pela política, a mulher é a prostituta, ou seja, ela vem representando que a religião, ela se tornou uma prostituta que vem se prostituindo com a fera, que são os poderes políticos. Só que em determinado momento, esse poder político, ele se revolta contra essa mulher babilônica, ele vai atacar ela, que é as próprias religiões. E nesse contexto da política, dos poderes políticos, que está envolvido a ONU, todos esses estados fortes, que é a ONU que representa, né, todo o poder político, ele vai atacar as religiões, e com a ideia de quê? De destruir as religiões, porque as religiões, desde lá no passado até hoje, interferem nos assuntos políticos, e eles realmente já ficaram saturados da religião, eles não querem mais a religião, porque mesmo assim, lá no passado, quando a religião, ela já veio, já desde aqui no Schmitt, que ele vem dizendo que a religião vem interferindo em todos os assuntos políticos, até hoje ela interfere. Você vê que tudo que tem na ONU tem papas como representante, tem poderes religiosos na representação. Hoje as guerras acontecem, elas sempre têm o apoio de uma determinada religião. Então, eu achei muito interessante. Eu já tinha lido esse texto, mas eu não tinha me atentado que ele vem citando coisas que vêm na Bíblia, né? Que a Bíblia fala dessa história lá no livro de Daniel,
Daniel ele descreve todinho as feras que vai acontecendo, os poderes políticos que vão caindo e como que ele vai se destruir no final, como essa mulher babilônica do Apocalipse, que é a representação da política destruindo definitivamente todas as religiões, para que ela possa desenvolver o plano dela, fazer com que as coisas aconteçam da forma dela, sem a intromissão da esfera religiosa. Porque a política, ela vem, a religião, né, aqui vem dizendo que ela vem através de uma burocracia celibatária, onde que ela faz com que os homens não tenham casamento, não tenham esposa, não formem uma família, e ela também vai se ligando a vários grupos, então, e formando coligações com governos e partidos diferentes, aqui nas diferentes terras, né, ou seja, no globo todo, e sempre de acordo com a constelação política. Então, eu achei muito interessante que até fala aqui, né, eu não pesquisei isso aqui, mas durante a Santa Aliança de 1815, eu não sei o que significa isso, mas eu achei muito legal, eu vou até me aprofundar sobre esse assunto aqui, esse trecho especificamente, juntamente com a história bíblica que vem se desenrolando. É isso aí. Nesse ponto aí, Regina, pessoal que você vai se interessou em aprofundar aí, só esse ponto do trecho do catolicismo, né? Romano foi o sentimento anti-romano que o Schmitt começa, aquelas coisas, né? De uma afirmação forte, assim, né? O texto começa, há um sentimento anti-romano, né? Ponto. Né? Uhum. Foi um pouco o que eu falei que eu apresentei o resuminho lá no colóquio da Ampitec, né? E aí teve uma intervenção que é justamente aí, Vitor, também o ponto que o Vilacanes começa o texto meio que o Schmitt contra o Weber, né? Tipo assim, né? Que você falou. E foi Uhum. justamente o ponto que o professor Rudolf destacou, assim, quando eu apresentei, ele fez um comentário, né, da minha apresentação, que para ele sempre tem na impressão dele, né, na leitura desse texto, sempre é uma questão que envolve o Schmitt tentando se colocar contra o Weber, né? Tipo assim, em alguma medida ele está enfrentando o Weber, né, sempre aqui. No fundo, esse sentimento anti-romano seria uma forma dele, em alguma medida, colocar um argumento crítico à ideia de desencantamento do mundo, né? Do afastamento da religião ou da secularização. É bem interessante esse ponto que o Rudolf levantou mesmo, assim, né? Você vê que é um pouco esse enfrentamento mesmo, né? E aí, agora quando você falava dessa imagem de Roma como uma prostituta e tal, eu me lembrei, isso tem uma ligação com o que Lacan está colocando do ponto de vista das disputas mitológicas, né, da mitologia política, com a Uhum. própria forma como, em um determinado momento, se caracterizou a fundação de Roma. O mito de fundação de Roma, quando você pega lá os dois irmãos, né, quando eles são criados por uma loba, a loba é um animal de Marte, mas, ao mesmo tempo, para desqualificar Roma naquele momento, a loba era a imagem da prostituta. Né? Tipo, a prostituta era caracterizada como uma loba. Então, você vê aqui, ele está, em alguma medida, tentando, como você falou, né, traçar vamos usar esse termo sem muito rigor técnico, aí o Fernando vê se concorda ou não, uma genealogia, vamos dizer assim, dessa caracterização, né? Essa imagem da prostituta e tal, está ligada ao mito de Roma, uma forma como o mito de Roma foi, digamos assim, encarado em algum momento, né, nessa disputa aqui. Uhum. Então, isso é, de fato, um ponto interessante, assim, se você for aprofundar, né, vale a É, pena, mesmo da forma como eu vejo, se levar a sério esse ponto do mito de fundação de Roma, né, que, em alguma medida, o Schmitt está tentando salvar, entre aspas, aqui, né, mostrar como é que tem uma questão problemática já de muito tempo, né, não está aparecendo ali na Alemanha em 1923, né? tá legal. E se eu vou me aprofundar, daí eu vou precisar da sua ajuda para me dar uma orientação de como começar e como ir para frente aqui. Porque Sim, daí mas se aí você você vai aprofundando aqui com a galera do grupo também. Isso aí tá, é o pessoal aí vou- ajudando. aham. Aí depois eu vou te mostrar. Se você achar legal, eu posso até apresentar Sim, sobre esse assunto específico. Aqui tem um ponto, Regina, que também eu acho que é legal, só complementar o que o Caio fala aqui, Ah, uma olhada nesse sentido, que o
tem uma preocupação, e eu concordo plenamente, eu também tenho essa visão do Caio, que é esse resgate não cronológico, histórico e de recapitulação de Roma ali pelo Schmitt, só Uhum. que, como sempre, o Schmitt ele tenta fazer uma reestruturação da história, pô, né? Ele tenta reestruturar a história no presente, né? Essa é uma característica do Schmitt. Né? Ele Tá. reestrutura uma monarquia na política, etc. Nesse ponto genealógico que o Caio fala, a gente tem que pensar que o Império Romano ele tem uma similaridade muito grande com o que o Schmitt busca, que é o Império Cristiano Católico, né? E o Império Uhum. Romano, nesse mito, no seu mito de fundação, ele tem uma ideia muito parecida com a Igreja Católica, pelo menos com aquele momento católico, comparado com o judaísmo, por exemplo, que é a ideia do englobamento universal, né? Que todos podem ser católicos, assim como todos podem ser romanos. Esse é um sentido muito paralelo, que você vai ver lá no catolicismo do Schmitt, de Roma e do catolicismo. O problema é que Roma tem, na visão do Schmitt, Roma tem uma certa, a responsabilidade da queda de Roma tem um pouco a ver com esse universalismo, né, com a possibilidade de todos entrarem em Roma. E o catolicismo vai cair nesse mesmo problema. Esse é um problema para o Schmitt. E daí, como você fez a leitura daqueles elementos ali anteriores, né, do texto de Villacana, que é muito interessante, o Schmitt tem uma preocupação com a universalidade, mas com uma centralidade católica política. Tanto que aqui a gente vem discutindo mais a discussão do Victor foi muito bom para a gente falar dos anarquistas, dos marxistas, mas tem um inimigo claro ali para o Schmitt, que são os dexocristãos para ele, né? São aqueles que estão dentro do protestantismo, aqueles movimentos divergentes da própria Igreja Católica, né, as outras religiões não católicas cristãs. Isso tiraria uma centralidade política da Igreja Católica e levaria o Império Católico à derrocada do Império Romano. Né? Então, talvez em alguns pontos, né, acho que a gente já discutiu isso aqui em algum ponto, na leitura do Schmitt, principalmente na leitura do Schmitt posterior à Segunda Guerra, nos parece que a preocupação do Schmitt no inimigo ele está mais ligado ao protestante do que ao marxista. O protestante, ou outras religiões, né, luteranas, calvinistas, todas as religiões que vêm depois, ainda mais para o Schmitt, que está morando depois dessa época, está morando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm aquela efervescência de novas estruturas cristãs. Isso é um risco gigantesco para a forma política. Né? Porque você não está lidando com o inimigo, você está lidando com uma universalidade corrompedora dentro da própria estrutura política. Né? Então, aquele que cria o próprio cristianismo está no risco universal. Ok. Mas é interessante, né, como a religião, o catolicismo, ele tenta forçar para ficar no poder, porque ele vem falando do Papa, né, nesse livro, e também ele consiste em ser o soberano do Estado da Igreja até hoje, mantendo o poder político do catolicismo, mantendo o poder econômico, militar e a sua autoridade. Que inclusive eles ficaram bem preocupados, né, porque os seus adeptos estavam se retirando bastante do poder deles e questionando. Então, é uma coisa que eles não aceitam, né? Ou qualquer pessoa que questione, eles já excomungam do próprio meio deles. Então, mas sempre foi assim e é assim ainda hoje, né? Esse poder que o Papa ele quer manter para si. Como representante de Deus, né? E a adoração que as pessoas têm hoje pelo Papa é como se nem o próprio Jesus, quando veio aqui na Terra, teve adoração como o Papa tem hoje. É uma adoração assim que como ele consegue deter esse poder diante de tantas pessoas? E acho que tem um elemento também, Fernando, quando você estava falando aqui, um ponto que o Victor passou também, nessa, que eu até encontrei isso na página 153 lá, que interessa a ele também essa, não sei, Victor, se tem acordo com isso, fazer, como o Villacanhas diz, a política regressar ao seu fundo, né, o fundamento, que é o conflito originário, né, quando ele faz essa distinção com a teoria do mito, a mitologia política, né, o Schmitt está atrás também de mostrar, vamos dizer, sustentar um pouco a tese que vai aparecer depois no conceito político, né, que nem você destacou lá, que o texto, né, o Villacanhas vai mobilizar depois,
que é a questão dessa ideia da política com conflito, né? Você tem ali esse interesse de caracterização, como eles, a política regressava à sua imediatez, ao seu fundo último, anterior ao Estado, à sua desordem existencial e mítica, né? Que é isso que interessa em última para ele, né? Tipo, pensar essa questão da política como conflito e um conflito que é existencial, né? Tem até um trecho que eu anotei aqui que então o anti-anarquismo para ele, o Vilacães na interpretação dele, né? Seria a fórmula secularizada do conflito teológico, né? Que ele está atrás, né? Que, em última instância, a teologia política como uma matriz de pensamento, ela demanda esse inimigo, né? Ela demanda esse conflito, né? Último grau, né? É, é interessante que ele fala, o próprio Schmitt fala, né, da questão do aumento de intensidade, que no fundo é uma forma de apresentar o argumento do termômetro do Donoso Cortés, né? Quando o teológico baixa e a política aumenta, você tem esse aumento de temperatura do conflito, né? Então e aqui por aqui vai aparecer aquela coisa de operacionalizar a força mítica vital, né? Por isso que o marxismo é interessante aí, Vitor, porque eles estão trabalhando nessa chave de um inimigo último, né? O burguês é a representação, né, da coisa, assim, né? Por isso que ele é mais interessante do que o liberalismo, mas em última instância que o anarquismo é o alvo mesmo aqui, porque aí os caras estão mobilizando toda a energia, né? Por isso recuperar, como o Fernando falou, tem a questão da... Aí, Nando, acho que ali também, né, no momento na Alemanha, né? É interessante essa leitura que ele faz, o Vilacanhas, né, de que por aqui o Schmitt conseguiria sustentar a ideia de que o soberano salvaria Weimar, né? Que Weimar, como o Victor falou, digamos, poderia ser lida na chave ali do Segundo Império, Bismarck, não sei o quê, né? Não é uma coisa assim de qualquer jeito, ele está querendo dizer assim, não é quando você tem essa leitura do Schmitt salvando Weimar, em alguma medida, não é de qualquer jeito, né? Que teria uma possibilidade forte de você ver isso, né? Por mais que a gente não tenda a não concordar, por exemplo, a leitura que o Roberto faz não tem como ser o Schmitt salvando a República, né? De um opositor, né? Não só o Roberto, mas outros, mas essa é interessante, né? Essa forma como o Vilacanhas coloca aqui, ó, tem uma forma de você entender isso, né? Você pode não concordar, mas você entender como é que ele vai chegar nessa ideia da salvação da República, né? Por essa via, que no fundo, sei lá, eu estava pensando que também seria, ele falou, ele cortou aqui no Segundo Império, mas você poderia chegar até no Sacro Império Romano Germânico, primeiro Reich, lá, tipo, a coisa poderia ser por aqui, né? Não sei, aí, esse ponto é só uma coisa que eu imaginei aqui agora, né? Quando o Vitor destacou esse ponto aí do Segundo Império, eu lembrei, eu peguei a minha nota aqui, eu falei, pô, mas aí pelo Vilacães, desse argumento dele, a gente poderia testar essa hipótese até do Sacro Império, né? Como é que se daria essa coisa aqui, né? Nesses elementos do catolicismo, essa coisa que ele está apresentando aqui. E aí a guerra, o ponto seria salvação, porque no limite você teria o soberano salvaria da guerra civil, não é que ele colocaria fim à guerra civil, né? Ele não deixaria nem ela acontecer, né? Um pouco, acho que é por aqui, né, Vitor? A coisa não seria por aqui, né? Essa chave que o Vilacães está colocando, ver todos os movimentos das guerras civis, as guerras religiosas que aconteceram e tal, e na Alemanha você teria essa possibilidade de evitar que isso acontecesse, né? Como o Fernando falou assim, as outras formas assim, os outros discursos, né, religiosos, mas o catolicismo tem a maquinaria, né, como a Regina destacou aí no texto do catolicismo romano, a máquina papal celibatária, né, para evitar essa guerra civil, né? Ele não chegaria a esse ponto. E por aqui você salva a República. Seria um pouco isso, acho que é a coisa aqui, né? Então, de fato, é interessante essa questão da mitologia política que ele trabalha aqui, né? Acho que o Eduardo quer falar. Oi, bom dia, pessoal. Ahm, agradecer a apresentação do Vitor. Eu queria focar, assim, principalmente nesta última parte do texto, em que
que o Vila Canhas afirma algo que eu sempre tive um pouco a impressão na minha leitura do Schmitt, que é esta ruptura a partir do conceito do político entre uma, uma perspectiva teológica política de Schmitt e uma, digamos, ah, uma virada, assim, podemos dizer assim, para a questão do mito político, né? Aqui na página 153 ele fala assim, por isso não se pode dizer que o conceito do político ofereça um argumento de teologia política, senão de mitologia política. Em realidade, a teologia política foi o argumento que Schmitt concebeu enquanto acreditou que a República de Weimar se podia salvar com categorias da ordem moderna. Um pouquinho depois ele fala, o conceito do político abandona esta senda, né, este caminho, e surge de uma visão que se situa antes de Cristo em as potências míticas, né? Por quê? Porque ele vê a minha impressão das leituras, digamos, uma leitura cronológica de Schmitt, que há sempre um pouco esta dualidade nos seus escritos, que ele, o Canha no 154 acaba falando esta ambiguidade intelectual entre o mito e a teologia política, né? Isso me parece sempre muito presente nos textos de Schmitt, e conforme, digamos, me parece que o Schmitt vai utilizando estas categorias para se ir para se ir atualizando ou para se situando conforme o desenrolar, digamos, como de acordo com a política vai se enrolando no seu tempo também, né? Então acho que naquele primeiro, assim, um primeiro momento onde é que ele pensa de fato o Weber como digamos, uma possibilidade de integração das forças políticas que surgem ali da pós-revolução alemã, né? A teologia política talvez fosse ainda uma possibilidade de reviver uma certa nostalgia do Império, claro, né? Tanto que já numa entrevista tardia de Schmitt, já no fim da vida, ele fala um pouco dos bastidores de Weimar, que já no final ele teve ali perto dos gabinetes e tal, que surgiria até uma hipótese que o Hindenburg poderia, em último caso, digamos, trazer alguém da família, né, dos Kaisers alemães para tentar restabelecer a ordem de Weimar. Até era uma possibilidade que poderia estar lá assim um pouco pairando no ar, né? Então, até ali, até inícios de 33, poderia haver, assim, digamos, uma última esperança de que Weimar pudesse integrar as forças, principalmente o comunismo, né, e o nazismo em ascensão, como Weimar pudesse se comportar como uma complexo opositório, né? Apesar que já 27, a primeira versão do conceito do político, já há uma descrença de Schmitt nesse sentido, né? Então, se a complexo opositório já não serviria, digamos, factualmente para Weimar, então teríamos que entrar na dimensão da mitologia política, né? E talvez aí a questão do nacionalismo, né? O último recurso seria de apelar para um nacionalismo para tentar, digamos, pelo menos afirmar uma das partes, né? E acabou sendo o nazismo, né? Então, eu acho que é interessante, né, o Vila Canhas a apontar para essa dualidade no pensamento de Schmitt, porque a teologia política meio... E depois já há uma, digamos, uma fofoca filosófica, né, que o biógrafo de Carl Schmitt fala, o Reinhard Mehring, que ele fala que depois de ele escrever a teologia política e o catolicismo romano e forma política, o Schmitt ele tem um problema com a Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica não anulou o primeiro casamento dele, porque ele queria se casar novamente. E ele ficou fulo da vida com isso, né? E aí já não quis, digamos, ser visto como um pensador, simplesmente um pensador católico, né?
Então ele meio que para de ficar escrevendo textos com títulos católicos, né? Então, a partir daí, a gente nunca mais tem um livro de Schmitt com uma referência direta assim a uma teologia política, né? Então tem também isso, que vale o que vale, né? Mas eu queria apontar um pouco isso, né? Essa dualidade no pensamento de Schmitt, que parece que conforme é meio um católico ocasionalista, né? Conforme cabe o seu catolicismo, ele se apresenta. Quando não cabe, a gente vai para outro lado, né? A gente afirma o amigo inimigo quando é necessário. Quando é possível, a gente afirma uma complexo opositório, né? Então, o texto, achei bastante interessante o texto do Vila. Acho que o Carlo Galli também vai um pouco nesse sentido, né? E o Vilacanhas aponta um pouco essa dualidade que eu sempre é algo que está sempre atrás da minha orelha, uma pulga atrás da orelha quando eu fico lendo os textos do Schmitt, né? Esse aspecto da excomunhão, eu estava pensando nisso quando você falava, né? Até que você falou, eu falei, realmente, é uma coisa pessoal, assim, mas que eu acho que estava. Acho que até do ponto de vista. Do ponto de vista filosófico mesmo, essa ambiguidade estava presente, né? Porque, por exemplo, você pega autores, mas tudo bem que o pensamento católico é muito mais complexo que isso, tem N visões, né? Tem a democracia cristã, tem o Maritain e tal, mas você pega a galera mais de uma direita católica, tradicionalista, eles não veem com muitos bons olhos aquela ordem de Westfália e tal, porque e a ascensão do Estado moderno que o Schmitt vê com muitos bons olhos. Eles não veem com bons olhos Hobbes, né? Isso para eles é uma usurpação que ele até fala disso no. Fugiu o nome agora. No Captividade de Salos, né? Mas que essa galera vê como uma usurpação o Estado moderno. Não vê como uma. O Schmitt vê como uma transição, eles vê como uma usurpação do Estado. Então, assim, eu acho que o pensamento dele sempre teve um pouco. Sempre eu não sei, mas por muito tempo teve essa ambiguidade, né? E é interessante quando você compara com outros autores, né? E, por exemplo, uma coisa que eu estava no mestrado eu estudei o Schmitt, como foi recebido no franquismo, né? E é muito engraçado, porque no mesmo período que, muito próximo, assim, ele foi acusado pela pela SS, de ser católico demais. Aí você vai ler, a galera tá falando na Espanha, tá chamando ele de nominalista, tá falando que ele não tem uma visão tão católica assim, que é muito absolutista, que isso não é a doutrina católica, né? E eu acho que essa coisa do absolutismo fica. Só que assim, ele usa um argumento do teologia política, um argumento católico, né? Mas aí depois que vê o conceito do político e tudo mais, eu acho que ele vai um pouco para esse lado, tanto que ele acaba aderindo ao nazismo, né? E essa Não, ambiguidade também me deixa porque eu acho que muitas vezes me parece que é mais uma questão de forma do que de conteúdo ou de substância, né? Você meio que quer fazer, parece que Schmitt é muito mais uma questão de fazer uma analogia digamos, mas se apelando mais para a questão da forma do que a forma em si, mais do que a substância, porque senão é isso, ele teria que afirmar um catolicismo muito mais substancial do que ele afirma e ele nunca largaria a mão, digamos, nunca largaria, digamos, essa proeminência do catolicismo tão rapidamente como ele faz, né? Você no seu estudo, você estudou a relação dele com aquele católico espanhol, o Álvaro de Ors, porque eles têm uma relação muito forte. Eu acho que e o Schmitt acha que esse cara é demasiado católico, algo assim, né? Então, de fato, sim, né? Para um franquista católico assim fervoroso, o Schmitt é um cara meio mais finge, né? Então, a minha hipótese é sempre essa, que é sempre mais uma questão de pensar a forma política do que fazer uma transferência direta da substância da doutrina católica para o pensamento político, né? Acho que esse ponto aí, Eduardo, até quando você fala, eu estava pensando aqui, quando ele coloca o título do texto Vilacanhas, né? A Igreja e o Estado como sociedades perfeitas, né? Acho que isso já
mostra que a sua hipótese aí é boa, né? De que interessa é a forma, e no limite aqui, eu estava lembrando, Felipe, da carta com o Mussolini, né? Salve o Estado do partido, já dá um pouco a dimensão para nós, né? O que interessa não é ser o pensador católico, a defesa da doutrina católica, como você falou, mas a forma Estado. E aí, quando ele faz a eleição lá, Vitor, dos três católicos, que virou a quarta seção da teologia política, né? Demétrio, Bonal e o Donoso, porque quando você estava dialogando com o Eduardo, eu estava lembrando, até a forma como ele lê o Donoso vira uma polêmica lá na Espanha, né? Colocar o Donoso como um decisionista, os caras vão falar que ele está. Bom, isso aí não é só o Carl Schmitt, né? Uma coisa que uma vez, Felipe, lá, o professor Damon, numa reunião do grupo de estudo, eu falei uma coisa assim, mas aqui ele está deturpando o Donoso e tal. Ele falou, não, ele não está deturpando. Ele não é um comentador do Donoso. Ele é o cara que está se apropriando dessas ideias para fazer a própria teoria política dele, né? Tipo, então vira uma polêmica, às vezes, com os comentadores, né? O Victor estudou lá, é interessante essa parte do franquismo, né? A forma como ele entra na Espanha e tal. Mas o que interessa para ele no Donoso, é justamente no comparativo com os outros dois, né, com os outros dois franceses, o Bonal e o Demetrio, é que o Donoso está afirmando que é um tempo da ditadura, né, e a ditadura é a forma de salvar o Estado, né, desses discursos revolucionários. Né? Então, por aqui, Eduardo, acho que é o ponto que você está destacando que é fundamental. Né? Não é no limite colocar assim, o doutrinador católico, ser o camarada lá que está. Não. A gente precisa ter uma forma política estatal. O Estado não pode desaparecer, porque tanto anarquistas quanto comunistas, vamos dizer, no horizonte final, o Estado desaparece. E aí acho que o ponto seria a gente perceber isso, né? O Donoso é interessante porque ele não tem medo de afirmar que existe um tempo da ditadura, que a ditadura é um governo legítimo, que tem a ver com a justiça, como o Vitor trouxe esse ponto, né? Que como é que tem essa presença desse horizonte de justiça, mesmo que a ruptura pode ser justa, porque no limite ela vai salvar a forma Estado. E aí, então, ele não. É o que vocês falaram, né? O catolicismo dele vai, vai aparecer de vez em quando aí, né? Acaba pagando um preço, né? Como o Vitor lembrou dos SS, nessa acusação com o pensador católico, mas no limite parece que o Eduardo falou, não está preocupado com isso, né? Está preocupado em salvar o Estado. Como, né, Felipe, essa carta aí acho que é bem importante para a gente ter uma dimensão, né? Salve o Estado do partido. Você precisa salvar o Estado. Esse me parece que o ponto, não sei, Felipe, o que você acha disso daí? Porque acho que esse ponto que o Eduardo colocou é importante, né? Tipo, é mais a forma política do Estado aí que está no horizonte do que qualquer outra coisa. O interessante é que essa é uma carta que ele responde foi curioso isso, né? Eu me deparei com essa carta no final do mestrado, né? E ele falava justamente sobre o conceito que eu estava trabalhando, né? Eu falei, putz, né? Depois eu já tinha entregue o negócio, né? E é curioso, né? Porque daí ele fala, o Jean-Pierre Feyer, né? Que ele conversou durante um bom tempo com o Mussolini. Né? E essa conversa ele não narra ela por completo, né? Mas ele fala disso, né? O Mussolini falou para ele, olha, o ponto era, isso me dizendo, né? Era passar um recado ao Hitler, né? Digamos assim, dar um aviso ao Hitler de que é, é, salvar o Estado do partido, né? Porque o que importava muito mais era o Estado. Né? E aí ele cita que ele passa isso adiante, não sei, ele não dá detalhes, né? Mas diz que passou adiante e que foi muito prejudicial a ele. E aí eu não sei se é logo depois disso que ele sofre, enfim, mas é curioso isso, né, de saber que, porque a gente não tem pelo menos esse dado, né, se ele teve algum contato ou não, né? Mas ele diz isso, que ele passa adiante, enfim, talvez ali internamente, né, esse recado, porque é curioso que o Mussolini fala assim, o Estado é eterno, o partido é efêmero, e aí logo na sequência ele fala, eu sou um hegeliano, diz o Mussolini fala para ele isso. E aí, diz o Schmidt pergunta para ele, né? Mas onde que está, digamos assim, a residência histórica do espírito hegeliano? E aí, hoje em dia, o Schmidt pergunta para ele, aí o Mussolini fala para ele, te devolvo a questão. E aí ele, então tem que dizer que está em Roma. Aí o Schmidt diz, ele com um sorriso encantador, veja, o cara dizendo isso na década de 60.
falando, e aí o Mussolini com um sorriso encantador confirma, não sei o que, concorda, não sei o que. Então é curioso isso, né? Como que isso ainda acompanha ele. E foi enfim, tem muita coisa, acho que ainda para a gente ver que isso acho que se mantém, né? Em alguma medida, porque o cara ainda está falando sobre isso na década de 60. Mas me parece que é isso mesmo. O ponto é a afirmação do Estado. Diz que uma vez alguém comentou, né, diz que bom, parece que Deus é secundário para o Schmitt, né? O que importa depois você pensar essa analogia da exame, parece que é isso mesmo. É, bom, Acho que foi o Douglão que comentou isso aí um dia, né? Que Deus é secundário pro Schmitt. É um mero detalhe. Foi igual um camarada lá, lembra, Felipe, numa aula do professor Giacoia, que falou que a escravidão para o liberalismo foi um mero deslize. Né? Tipo, Deus é um mero detalhe para o Schmitt, assim, né? Não tem muito. Agora, a questão que eu tenho, assim, Felipe, você já está trabalhando na tradução da carta ou não? O cara não tem nada, né? Está escrevendo uma tese e a gente põe mais uma tarefa para ele, né? Tipo, cara, eu preciso ver, porque eu acho que eu tinha começado isso, né? Mas um monte de arquivo aqui, precisa retomar isso. Mas é uma carta curta, assim. É bem curta. Ele narra isso muito rapidamente. Seria interessante se ele tivesse deixado alguma coisa a mais detalhes, né? Porque, é, ao que parece, eles ficaram muito tempo sozinhos. Ele e o Mussolini, então. E você vê, né? Porque, de fato, é isso, né? Acho que em 27 ou 29 eu publico uma resenha, Se ele Vir do Estado Fascista, que é uma resenha de um livro, né? E faz uma espécie de. Tá fazendo meio que um elogio da coisa, né? Tá olhando muito mais para ali, né? Pro fascismo, desde 23, né? Ó, depois tá acompanhando a marcha sobre Roma desde o início, assim, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar mais, né? Essa proximidade que ele tem com o fascismo mesmo. E, Felipe, uma coisa em ponto que você colocou interessante, que é Hegel, né? Porque muitos comentadores apontam esse hegelianismo do Estado schmittiano, né? E é interessante, porque sim, o Schmitt poderia apontar para as raízes católicas do pensamento hegeliano, porque o catolicismo tem uma importância tremenda para o hegelianismo. E podia ficar por aí, né? Falar, bem, tem uma visão hegeliana do Estado, etc., com estas raízes católicas e tal, nem precisaria ir para né, fazer essa ideia do complexo opositório, nem precisaria voltar a Roma, né? Porque muitas vezes né, a gente tem o principal comentador hegeliano de Schmitt, o Kervegan, que faz umas análises muito interessantes. O Vila Canhas também vira e mexe, acho que até neste próprio livro faz essa observação no estado de Schmitt como uma tentativa, na verdade, de salvar a ideia de um Estado hegeliano, né? Então, eu acho que é uma desses enigmas também do pensamento de Schmitt, né? E ele se manteve assim até o resto da vida. Ele nunca quis se comprometer com. Acho que, tirando a sua parte do nazismo, que ele teve que se comprometer, ou senão cortava o pescoço. O resto da vida foi sempre essa ambiguidade, né? Ou eu sou mais católico, eu sou mais hegeliano, eu sou mais fascista, eu sou mais nazista, sei lá, né? Então foi sempre meio uma esfinge, né? Até o fim da vida, né? Tanto que nessa última entrevista, numa das entrevistas dele, de 71, ele fala, né, tentando justificar a sua participação no nazismo, ele fala, o Kelsen foi muito coerente, né? O nazismo ele ascendeu de forma legal, então só tinha duas saídas, ou aceitar ou ir embora. O Kelsen foi embora. Eu fiquei e paguei para ver. Mas a partir do momento que eu paguei para ver o que era nazismo, aí já não tive escolha. Quem decidia era Hitler. Então, é isso, né? Nunca, até o fim da vida, nunca querendo se comprometer com um pouco com a sua decisão, né? Então, torna-se um pouco essa esfinge e abre né, esse campo de possibilidades de interpretação na sua obra, né? Mas que a torna, de fato, interessante e de certo ponto, até produtiva, né? Não acho que se ele fosse demasiado dogmático e demasiado a sua obra estivesse muito fechada no seu tempo histórico, não estaríamos aqui discutindo o Schmitt hoje, né? Mas, por outro lado, fica sempre essa ambiguidade na interpretação do seu pensamento, né?
Bom, Felipe, acho que a gente conseguiu ver, né, os pontos aí, destacar os pontos, né? Se você quiser, tem só parar a gravação por aqui, só para conversar umas coisinhas aqui para a gente ajustar aí, que hoje já é outubro, né? Você consegue aí? Para já avisar o pessoal aí. Vamos ver. Bom, gente, seria assim, contexto, Peraí, né? peraí, que eu não parei ainda não. Ah, o Fernando, tá? Não, mas também não tem nada, não é nada, vamos dizer assim, secreto, né?